E aí, povo! Tudo bom, gente? Como é que tá, galera? Beleza? Tudo bom aí? Como é que tá? Tá o áudio aí, a imagem tá bem? Tá legal para todo mundo? Dá um retorno pra gente, por favor. Te apresento o Zac enquanto Calma isso. calma aí. Deixa o pessoal dar um feedback aí pra gente, por favor, aí. Como é que tá? Deve estar com aquele Delay. famoso delay, Vanderlei. Por isso que tem que ligar aí, que foi para você. Não, clica aqui, ó. Clica aqui. Calma aí, galera, que a gente tá ajeitando os trem aqui primeiro. Vai aqui. Tudo certo aí, beleza? Vamos só acabar de ajustar aqui que a gente já vai começar a abrir o nosso bate-papo aqui com o nosso querido convidado. Ah, mas não é o mesmo link. Pode apresentar o Rick, que é o... Acende, eu vou te falar, hein? É outro link. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo aí. A galera tá chegando ainda, vai chegar bastante gente ainda nesse horário aqui. Tenho aqui o prazer hoje de trazer o meu querido amigo Ricardo Zaccariotti. Ele vai falar um pouco para a gente sobre o trabalho que ele tem no mercado de brinquedos. O Zaca é um cara que trabalha, não vou falar quanto tempo, né? Senão o Zaca vai ficar bravo comigo. Mas o Zaca é um mestrão aí no mercado, está há um tempo já batalhando. Ele vai falar para vocês como é que foi o começo, ele vai falar um pouco para vocês direitinho. Vai falar para vocês principalmente como é que foi a transição dele do tradicional. O Zaca é um mestre na modelagem em cera, de acabamento em cera, para prototipagem de produção de indústria, por exemplo, né? Porque é diferente do molde que a gente faz hoje em dia, do molde tradicional, de silicone e tal, faz a cópia, a gente faz poucas cópias. O Zaca é o cara que faz o protótipo para a indústria fazer produção de milhares de peças, por exemplo, né? Que é o famoso molde industrial. E para essa parte da prototipagem, o Zaca agregou na carreira dele a modelagem 3D e impressão 3D. E o Zaca hoje é o cara aqui no Brasil que eu conheço que tem aí 2 ou 3 impressoras e trabalha com a parte do produto da impressão diferente. Ele tem a parte da resinagem, se eu não me engano, tudo, e o filamento também na impressora diferenciado, né? E a gente vai bater esse papo com o Zaca também hoje, para ele explicar bastante coisa para a gente. Então, aqui, né, Cê? Vem direto pro Zaca, divide a tela. Aqui, ó. Vamos lá. Vou chamar o Zaca aí. Aê! Querido Ricardo Zaccariotti. Arrumando o cabelo. Todo cabeludo. Bem-vindo! Tá aí Ricardo Zaca, porque o Zaca é um irmão, eu chamo ele de Zaca, ele já tá acostumado, então... Ricardo Zaccariotti, grande profissional, meu amigo, meu irmão, cara, pode se apresentar aí e falar um pouco pra galera, velho, como é que foi o seu começo, como é que foi sua trajetória aí, como é que você começou nessa arte da modelagem, Zac, como é que você caiu na indústria de brinquedos, meu velho? Fala aí, boa noite pra você, cara. Bom, valeu, obrigado aí pela apresentação, pelos elogios, muito exagerados, não é tudo isso. Foram poucos. Verdade. Boa noite aí pro pessoal, espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. A modelagem, ela começou de berço. Desde que eu me entendo por gente, eu comecei a modelar. Eu brincava muito com massinha quando era pequeno, eu fazia meus próprios bonequinhos, meus próprios brinquedos, né? E conforme eu fui crescendo, o trabalho foi crescendo junto comigo, né? O desenvolvimento, né, do trabalho. E aí, com uns 15, 16 anos, eu consegui começar a vender as peças que eu fazia, de Durepox, argila. Começou assim, vendendo. E aí eu conheci um cara que tinha uma empresa de brinquedo. Tá vindo o gato? Vai começar a pular que vai derrubar tudo, né? Não tem problema, não. Bom, aí eu, no intermédio da minha mãe, ela tinha um cliente, ela tinha um comércio, o cliente dela trabalhava com brinquedo. E conversando com ela, ele falou que estava difícil achar alguém para fazer uma pecinha para ele e tal. E minha mãe falou: meu filho esculpe tudo, né? Enfim, aí fez esse link, fiz a peça pro cara. Foi o primeiro trabalho que eu fiz para uma empresa de brinquedo. Aí, dali para frente, eu comecei a buscar mais, né, o setor, ver onde estava o pessoal que fazia esse tipo de trabalho.
acabei conhecendo um estúdio de modelagem, que o pessoal fazia trabalho só focado para isso, para a indústria de brinquedo. Aí eu cheguei a trabalhar lá uns 4 meses, mais ou menos, e saí e fui meter as caras. Fui para cima, né? E aí começou. Graças a Deus eu consegui fazer um trabalho bacana, que quando ele ia para a loja para vender, a concorrência olhava e queria saber quem foi que fez. Aí nesse né, de quem fez, chegavam até a minha pessoa. E aí pegava mais um trabalho, ia para mais um cliente, e assim foi indo. Então eu tive essa sorte, né? Que eu não precisei ficar batendo na porta, divulgando e correndo atrás, né? Felizmente os clientes vieram até mim, né? O que é bom, mas até certo ponto dá uma responsabilidade muito grande, né? Porque o peso, né, de você trabalhar com o setor industrial é muito árduo, vamos dizer assim, né? Você faz uma peça para uma empresa produzir, o cara vai fazer uma tiragem de, sei lá, 500 mil peças, 600 mil peças. E se você faz uma coisa que vai dar um problema lá na frente, aí essa culpa vem todinha para cima de você, do modelador, né? Então bem assim, é um fardo bem grande. Quando eu comecei eu tinha cabelo e não tinha barba branca. Mais ou menos isso. É verdade. E foi assim, aí começou, né? Comecei a fazer trabalhos pequenos, bonequinhos, acessórios para linha de pet shop, para empresas de brinquedo pequenas, porque todo o comércio tem, né? Tem os grandes, tem os médios, tem os pequenos. Os pequenos que vendem só em algumas lojinhas, em 25 de março, coisa assim. E aí foi indo até que comecei a pegar as empresas grandes, né? Comecei a fazer peça para mimo, né, que são essas peças aqui atrás. Tem o Thanos aqui, o Wolverine, tem o Hulk ali. Aí começou a peguei Estrela, Grow. Passei, acho que quase todas as empresas de brinquedo que tem no Brasil, eu cheguei a fazer uma pecinha, uma coisinha ou outra, né? E assim foi indo. Nesses mais de 20 anos aí, dando cabeçada, aprendendo, e ainda continuo aprendendo, né? Porque cada projeto que eu faço é uma coisinha que eu aprendo, é uma coisinha que eu tenho que desenvolver. Você tem que parar, pensar para resolver um problema, para chegar lá na frente e não ter que resolver nada, né? Tá tudo certo, o brinquedo sair e acabou, correr para o abraço. Então foi mais ou menos, resumidamente, assim, foi assim que eu comecei. Zaca, deixa eu te perguntar. A gente fala muito de materiais, né? A galera bem curiosa também, porque eu tenho bastante aluno iniciante também. Com que tipo de material que você começou? Você falou de epóxi no começo, mas quando você começou a trabalhar realmente fazer o trabalho para a empresa, que tipo de material que você usava? E tem uma galera que já te conhece, todo mundo sabe que para a parte da finalização da indústria você trabalha com a parte da cera, né? E o primeiro protótipo você fazia com que massa? E aí qual é o processo? É um molde que a gente chama de molde perdido, depois é a parte da cera e um molde finalizado que você limpa. Como é que você faz isso? Então, eu comecei com a massinha de escola, né? Aquela plastilina escolar. Dali foi para argila, também por conta da escola. E aí eu senti uma necessidade de usar alguma massa que não secasse e rachasse e quebrasse inteira. Porque eu fazia a peça na argila e 2 dias depois estava tudo destruído. Aí eu chegava até a pintar, às vezes com cola branca, a peça de argila, para ver se dava uma segurada, né? Mas mesmo assim não rolou. Aí mais para frente eu fui mexer com a plastilina, um pouco mais profissional. Cheguei a mexer um pouco com a da Corfix, com a da Aquilex, mas ainda assim eu não conseguia a precisão que eu queria na peça por conta da dureza, né? Porque quando você vai fazer coisa, pelo menos eu, né? Por brinquedo, para a área de brinquedo, o prazo é sempre para ontem. Quando o cara te procura, ele já está assim 1 mês atrasado. Então você tenta otimizar tudo que você pode no processo de escultura. O pessoal está acostumado, vai fazer uma escultura de um boneco. Então tem aquele primeira etapa de fazer o esqueleto de arame, arrumar a base, tudo mais, fazer a sustentação para você modelar a peça. Quando você está fazendo alguma coisa para o brinquedo, você vai numa reunião na segunda-feira de manhã,
na terça-feira de tarde, o cara já te liga. E aí, já tem alguma coisa para eu ver? É um negócio meio insano, né? Se você não tiver estômago, você passa mal. Então eu queria otimizar. O que eu fiz para otimizar? Eu eliminei a armação do esqueleto de arame. Para eliminar o esqueleto de arame, eu tinha que ter uma massa com uma dureza maior, né, que fosse mais resistente, que me proporcionasse a fazer um modelo sem nenhuma estrutura de arame. Então esse hook aqui que eu fiz para mimo, esse aqui, ele foi feito, ele tinha mais ou menos uns 6, 7 quilos de clay, sem estrutura nenhuma de arame. Ele não tinha nada de arame por dentro, era só o bloco de massa mesmo. Então, aí eu fui atrás de uma massa assim, e indo, né, batendo cabeça, procurando, eu passei da plastilina, da Acrylex, tá? Não usava nem Corfix na época, eu usava da Acrylex. Eu passei da plastilina para clay da Chavante, né? A Chavante é uma marca muito conceituada no mercado lá fora, principalmente, e é uma massa excelente. De todas as massas que eu já usei até hoje, a Chavante é a mais foda, é a melhor. Não dá para falar. Tem massa nacional muito boa, foda pra caramba, mas a Chavante é Chavante. Então eu comecei a ter contato com essa Chavante através de um cliente meu que me trouxe um bloquinho de 500 gramas e falou: ó, tem essa massa aqui que o pessoal costuma usar para fazer prototipagem de veículo, né? Então na Volkswagen, na Ford, sei lá, os caras vão fazer a prototipagem, o veículo, né, tamanho real, tal, eles fazem na massa para ver. Às vezes isso é feito na mão. Mais para frente começou a usar um processo de tipo um braço mecânico que ia torneando a peça, né? Mas tá aqui a massa. Aí eu peguei aquela massa e comecei a mexer e falei: nossa, é isso. É isso que eu preciso. É uma massa que você pega na mão, ela é dura, você não consegue trabalhar, você tem que aquecer. Aqueceu, ela fica maleável. Aí você esculpia, com o próprio calor da mão, ela mantinha aquela flexibilidade. Aí você parou, deixou um pouco, ela esfriava e ficava dura de novo. Era o que eu precisava. Então, algumas peças eu acabava fazendo o esqueleto de massa, né? Então, se vocês olharem na minha página do Facebook, tem uma pasta do Iron Man que eu fiz de 45 centímetros para mimo. Ali eu acho que, se eu não me engano, tem uma pequena estrutura que eu fiz de massa. Eu pegava o desenho, imprimia no tamanho que eu queria fazer a escultura, aí com a massa eu fazia o esqueleto. Deixava isso esfriar bastante, e aí eu montava aquilo, punha, lógico, precisava de uma base, e eu punha um único ferro para sustentar esse esqueleto, de clay. E aí eu blocava em cima dele. Zaca, comecei a usar só Chavante. Desculpa te cortar rapidinho, só para falar sobre esse Iron Man, que é uma coisa que eu acho muito foda nele, é que esculpido na unha, né, cara? A gente fala muita coisa sobre simetria e tudo mais, né? E só para uma dúvida, a gente já bateu um papo sobre esse Iron Man várias vezes, mas fala pra galera, como é que você fazia para acertar a simetria desse Iron Man? Como é que qual que era o macete dele? Olha... trabalhar com Iron Man, cara. Para fazer a simetria, muitas vezes o ideal é você fazer um gabaritinho, né? Então você faz um gabarito do perfil e um gabarito da vista frontal, vamos dizer, né? E aí você vai rebatendo, né? Você faz um lado, acerta com o gabarito. Aí o gabarito é um papelão, né? Que você desenhou ali, recortou e ele tem vazado. Aí você rebate isso para o outro lado. Aí você faz do outro lado. Aí eu usava um caliper, usava compasso, às vezes a régua mesmo para medir. Tem tantos centímetros do lado de cá, punha do lado de lá. É uma coisa assim insana. É coisa de retardado fazer simetria de um robô assim que nem um Homem de Ferro na clay, né? Mas é possível, né? Com esforço, com dedicação, é possível fazer. Tanto que se eu não me engano, no Stan Winston, quando eles foram fazer o filme do primeiro Homem de Ferro, foi blocado na unha também, né? O capacete, tudo, né? Inteiro, os caras fazem na unha ali, na clay, você fala, deve ter feito no 3D isso aí, né? Pelo que eu vi aí, é na unha. Então, eu ia rebatendo com gabarito, com caliper, e muita coisa você vai no olho, né? Quando você fica muito tempo fazendo alguma coisa, né? Você acaba batendo o olho, você
consegue, né, ver essa diferença. Isso é uma coisa que você tem que estar o dia inteiro exercitando, né? É a simetria aqui dentro, né? De você bater o olho e ver que aqui está muito maior do que aqui e tal, não sei o quê, e ajustar essas coisas, né? Mas era assim, era no gabarito, no caliper, na cabeçada, terrível. Esse é o tipo de trampo que eu, porra, você sabe que eu falo aí já pra você várias vezes, que eu pago um pau do caramba pra esse trampo, e eu falo pros alunos direto também, né, sobre esse lance do diferencial do artista, que eu vivo falando que é isso, o cara, a persistência, a vontade de querer fazer realmente, que leva a gente a fazer as gambiarras e tem Já fiz, igual você fala, né, cara, que é um negócio muito... cada coisa que ferramenta com a agulha da mãe, aí a mãe vai costurar, não acha agulha, aí sai xingando, você vai ver, tá lá, uma caneta, o de caneta com durepox e a agulha da mãe. A gente vai comprar coisa de manicure e já compra de 2, porque se ela comprar um só, já é. Lixa de unha, tudo, não, gambiarra é Ozaki, terrível. Mas eu falei desse trabalho porque lá na frente eu vou entrar no assunto que você falou, né? Como é que foi essa transição do tradicional para o digital. E esse trabalho ele foi um ponto-chave para isso. É isso aí. Então por isso que eu estou falando dele. Mas aí foi assim, aí eu comecei na Clay. Só que quando você faz a modelagem na Clay, você não pode entregar a Clay para a indústria. Né? O cara vai pegar a Clay e vai fazer o que com aquilo? Né? Apesar da rigidez da Chavante, é uma massa de modelar. Se você bater assim, ela dá uma maquinadinha, ela vai amassar. Aí eu comecei a buscar atrás do assunto, e quando esse cliente da minha mãe me falou, só que você tem que me entregar a modelagem na cera. Aí eu falei, cera? Aí eu fiquei me imaginando, pegando uma vela, derretendo a vela, né? Falei, como é que eu vou fazer isso, cara? E aí ele me deu uma explicada rápida, ele falou, os caras fazem uma cera, mistura a cera de abelha com carnaúba, com parafina, não sei o que, mistura tudo aquilo, você vai ter que fazer um molde de silicone e vai tirar uma peça, um positivo nesse material. E esse material você vai ter que dar acabamento, lixar, dar polimento. Aí eu, legal, tá. Mas e aí, né? Aí, naquela época não tinha YouTube, não tinha Google, né? Não tinha nada. Você queria ver alguma coisa de filme, você ia na banca comprava aquelas revistas Fangoria. Aí, porra, enfim, já sabia fazer molde, tudo, porque eu me formei em desenho industrial e programação visual. Mas eu sempre gostei muito de projeto de produto. Então eu sempre, assim, corri atrás dessas coisas de molde. E com 14, 15 anos eu já fiz meus primeiros moldes de silicone. Perdi material pra caramba, assim, tipo 10 kg de silicone jogado no ralo. Perdi resina, quase botei fogo na casa, porque botei muito catalisador. A resina fumaçou, aquele bagulho começou a pegar fogo. Mas eu já tinha uma noção de molde. Aí o que eu fiz? Peguei a massa, modelei, eu lembro até hoje, era um cachorrinho, ele tinha uma coleira que tinha um ossinho, né? Era para segmento de pet shop. Modelei o cachorrinho na Clay, fiz um molde bipartido de silicone, aí eu comecei a correr atrás da porra da receita. Eu não achei de jeito nenhum. Ninguém falava, ninguém que, né? Aí eu cheguei pro cara e falei, não achei, não consigo fazer. O cara, não, peraí, foi lá, ligou tal, pro amigo dele que fazia cera, conseguiu a receita e me passou. É mais ou menos isso aqui. Falei, tá bom, mais ou menos isso aí. Corri atrás, comprei o ingrediente, misturei, tá, pum, tirei o cachorrinho de cera. Porra, consegui, cara. E agora, né? Agora o que eu faço com essa porra? O cachorro de cera. Como eu dou acabamento nisso? Como é que eu vou lixar? Né? Aí não entrava na minha cabeça. O que eu fiz? Catei uma vela de 7 dias, aquelas velas taruga, acendi a vela, eu tinha umas ferramentas de dentista que o meu tio me deu para modelar com clay. Não tive dúvida. Eu metia a ferramenta na chama da vela e pá, na cera. Ia esculpindo com a ferramenta. Aí ela esfriava, eu tirava, metia na chama, ela esquentava, eu pum na cera e fui. Fui assim até acabar tudo, lixando, dando acabamento. E aí o cara tinha falado também, para polir você usa thinner. Falei, thinner? Tá bom, né? Não só mexer com thinner com tinta, né, cara? Aí beleza, aí terminei, lixei e tal, aí comecei a passar o thinner. O negócio é tão desgraçado que ele vai derreter na cera. Vai polindo. O negócio é Brasil pra caramba. Aí consegui fazer a peça, polir e tal, não sei o quê.
Aí combinei com o cara, falei, tá pronto, vou te levar. Levei, entreguei pro cara. Nessa hora, acho que aí foi o divisor de água para mim. Porque ele pegou a peça, ele olhou e falou assim, você tem certeza que você nunca fez isso? Eu falei, não, porque tá errado? Ele falou, não, porque tá muito bom, pô. Aí eu fico até com vergonha de falar isso, porque parece que eu quero falar que, ó, não. Mas aí eu falei, caralho, é isso. É isso que eu vou fazer da minha vida. Chega de mexer no computador, de fazer logotipo, que eu vou fazer logotipo a cartãozinho. Chega de computador, eu vou fazer isso na minha vida. Aí comecei. Fiz um trabalho para esse cara, fiz outro para esse cara. Aí um amigo dele viu que tinha empresa, comecei a fazer. E aí fui atrás e achei um estúdio. Né? Não tenho vergonha nenhuma de falar do estúdio do Wilson Iguchi. É um cara que eu admiro pra caramba. Um cara que está aí no mercado aí há anos. Foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. É um cara que formou muitos escultores, porque o pessoal entrava lá, aprendia, saía e ia concorrer com ele. Aí eu levei um trabalho meu lá, foi assim, eu fui de manhã, levei o trabalho, ele olhou e falou, foi você mesmo que fez? Eu falei, de novo essa história, cara? Que porra, que é isso, né? Eu falei, foi eu que fiz, sim. Não, então tá bom, então volta amanhã, tá contratado. Eu falei, caralho! Cheguei em casa, mas mãe, eu vou trabalhar com escultura, com massinha. Minha mãe, nossa, você tem certeza? Você tá falando sério? Eu falei, vou, mãe, vou trabalhar com massinha. Tá bom, vai com Deus, né? Vai com firme. Aí comecei a trabalhar lá. Trabalhei lá 4 meses. Não deu muito tempo de pegar muita coisa, porque eu entrei, estava numa fase meio ruim do mercado e tal, e ele acabou mandando todo mundo embora. Ele tinha uns 15 negros trabalhando lá. Foi todo mundo embora, todo mundo pro saco. Eu tinha acabado de entrar, fui o primeiro que tomei o chapelão, né? Aí ficou só ele, a filha, o filho, né? Só a família lá. Mas eu saí de lá, eu já tinha assim uns contatos, né, desses trabalhos que eu tinha feito. E quando eu entrei lá, que eu falei, pô, os caras não modelam com ferramentinha na vela. Os caras usam ferro de solda. Eu falei, que vela de 7 dias o quê, né? Cheguei, passei lá na loja, peguei um ferro de solda, coloquei um dimmer para regular a temperatura e aí o bicho comeu. Aí, nossa, cheguei em casa, ó, eu acho que tem aqui, você quer ver? Vou mostrar para vocês, ó. Cheguei em casa, primeira coisa que eu fiz foi esse ó daqui, ó. Com cara de sapo e tudo. Feio pra danar. Ó a cara de sapo. Foi o primeiro trabalho que eu fiz na cera, assim, para mim, né? Já usando o ferro de solda. A roupinha eu fiz de tecido, resinei. Aí na época tinha até uma pretensãozinha de uma marquinha, ó. RZ Design. Isso é velho, mas é mais velho que andar para trás, isso aqui. Foi bem no começo de quando eu comecei a trampar com isso, né? Aí dali para lá, para frente, não parei mais. Aí comecei. Aí peguei, tive a sorte de pegar uma empresa um pouquinho mais assim, com uma visibilidade boa. Fiz um boneco para eles. Quem foi que fez esse boneco? Foi o Ricardo. O cara chegou em mim, aí começou. Você já fez boneca, bebê? Eu olhei assim e falei, já. Nunca tinha feito essa porra na vida. Já. Então vem cá, tal, me passou uma bebê desse tamanho inteira para fazer. Eu, na reunião lá, não, tá bom, como é que você quer aqui? Tá. Tá. Eu saí de lá, falei, fudeu. Fudeu, cara. Aí eu corri atrás de um amigo meu que fazia molde, o cara é ferramenteiro. Falei, cara, me fala tudo que você sabe aí. Me despeja tudo que você sabe. Aí ele me contou, ó, tem que fazer batoque, mano. Tem que fazer postiço de olho, tem que fazer não sei o que. Aí eu fui atrás. Aí fiz a porra do bebê, entreguei pro cara, produziu, vendeu e aí não parou mais, cara. Aí, vamos embora. Aí, tô lá feliz da vida na cera, né? Porra, tô em casa, modelando na cera, pá, bloca na massa, tira na cera, dá acabamento. Aí o cara da Mimo falou, olha, eu quero fazer um Homem de Ferro, tá? Mark 42.
Marque 42. Falei, tá bom. Eu tenho as imagens aqui, ele falou. Aí me mandou os prints, né, do 3D lá, aquela, né, Alberto e tal. Eu falei, beleza. Aí comecei a bloquear essa porra. E foi uma semana e meia para fazer. Fiz, tá pronto. Quando eu terminei, eu marquei a reunião, levei pro cara ver. Porra, é isso, tá demais, tal, não sei o quê. Mas é o seguinte, a Disney mandou o 3D, o arquivo 3D. E eu quero fazer no 3D. Eu quero fazer a impressão. Porque eu acho que a impressão, né? Pô, o seu trabalho tá bom, tá muito bom. Nossa, isso aqui, mas eu queria fazer no 3D. Porque tá todo mundo fazendo no 3D e eu quero fazer no 3D. Aí eu falei, puta merda, mas uma semana e meia me matando pra fazer essa porra e o cara quer fazer no 3D? Aí eu falei, tá bom. Aí ele me mandou o arquivo. Cheguei lá no computador, não abria aquilo lá. Não sabia nem como é que abria. Era um arquivo OBJ. Aí eu falei, caramba, né? Aí comecei, mais uma vez, eu tive que parar e começar do zero. Né? Porque sempre mexi com computador, mexi com 3D Studio, mexi com 3D Max, mas até, assim, até os meus 20 e poucos anos lá. Né? E eu tô falando de coisa de 8, 7 anos para trás que começou. Aí eu tive que reaprender. Comecei a correr atrás para ver que programa abria o 3D para entender o que o cara queria. Aí eu consegui abrir o 3D num Rhino, um programa chamado Rhino. Aí eu olhei aquela porra e falei, e aí? O que eu faço com isso? Né? Peguei, eu ia virando, tirando print para servir de referência para eu mexer na massa. Eu falei, vou fazer na massa e falar pro cara que eu usei a impressão. Olha a cabeça de vento, né? Aí o cara, não, porque eu quero na impressão, eu quero ver a impressão, eu quero impressão, eu quero impressão. E aí o que eu fiz? Eu peguei esse Homem de Ferro e descartei. Ficou lá, jogado. E eu tive que buscar alguém no mercado que trabalhasse com 3D para me ajudar a viabilizar isso para o cliente. Então, a minha transição do tradicional para o 3D foi meio que um murro na cara. Foi assim, ou você vai, ou alguém vai por você. Então eu me vi numa situação que eu tinha que correr atrás. Não tinha como. Eu tive que ir atrás disso. Mas como eu não sabia nada, eu tive que buscar um profissional que mexia com isso. Aí achei um cara que fazia 3D, não sei o quê. Comecei a aprender de ver, né, ele mexendo. E aí eu sentei do lado dele e eu fui falando, ó, mexe aqui, faz assim, faz assado. Usando o meu conhecimento do brinquedo, né, a parte de corte, de divisão. E o cara ia fazendo no 3D. E aí ele tinha impressora, ele imprimiu, montei o mockup e levei pro cara. É isso que você quer? É isso que eu quero. Lindo. Pronto, pode fazer. Aí, tudo bem. Com a impressão na mão, eu tirei um molde, passei para cera e aí estava em casa. Dá acabamento, faz batoque, faz encaixe, tudo, entreguei. Mas aí o cara, eu quero fazer um Hulk agora. Tá bom, mas na impressão. Porra, aí que me fode, né? De novo essa porra dessa impressão. Aí toca eu ir lá com o cara. Não vou citar nomes, porque eu não quero citar nomes. Tá? Sem problema. Mas fui lá com o cara de novo. Pá, faz, imprime, muda, mexe. Aí imprimiu, eu peguei essa impressão e eu não gostei. Eu achei que tava ruim, tava magra. Não era culpa do cara, era culpa do arquivo. A Disney mandou o arquivo. Aí eu peguei a Clay e trabalhei em cima da impressão. Deu uma bombada nele, que é esse Hulk aqui. O 2.0 lá, né? É. Eu dei uma bombada nele com a Clay em cima da impressão e aí tirei molde. Aí tirei molde tranquilo. Aí foi pra cera, tava em casa de novo. Mas aí o que aconteceu? Mesmo eu não querendo, eu tava abrindo um mercado de brinquedo para esse cara que tava me ajudando. Era um cara que trabalhava com ilustração, não trabalhava para o setor de brinquedo. Mas aí o que eu fiz? Eu levei ele nas empresas grandes e aí eu abri o mercado pro cara. Aí o cara começou a trabalhar com isso, né? E eu me vi obrigado a aprender a mexer com o software, para quê? Para não precisar do cara. E aí eu comecei, eu baixei o mesmo software, comecei a estudar. Aí hoje em dia, para vocês que estão começando aí,
Você consegue achar tudo que você quiser na internet. Tudo. Até receita de pastel de, sei lá, de besouro verde, você vai achar aí. Se você botar pastel de besouro, você vai achar alguém que tem essa porra aí na internet. Então eu comecei a buscar, né, vários tutoriais. E aí eu aprendi na marra mexer nessa porcaria. Aí quando o cara veio, eu quero fazer no 3D. Claro. Deixa comigo! É comigo mesmo. Fui lá, sentei, fiz a parada. Aí eu não tinha impressora. Aí eu peguei o pendrive e falei, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá, mas e a impressão? Tá aqui o pendrive. Eu falei, agora fudeu, né, porra? Vou ter que comprar uma impressora. Mas que Vou falar palavrão, mas que caralho! Beleza, vamos lá. Quanto custa uma impressora naquela época, né? 8 pau. 8 mil reais. Falei, não dá, né? Agora não dá, pô. Toca eu ir num cara que tem impressora, que só faz impressão para imprimir meu arquivo. Aí o cara imprimiu para mim e tal, não sei o quê. Quanto custa? Naquela época tinham poucos, né? 500 pau, uma cabecinha. Porra, tá bom, vamos lá. Aí chegou num ponto que eu falei, não dá mais, né? Eu tenho que comprar uma impressora. Quebrei o porquinho da minha esposa, quebrei o porquinho dos meus filhos, porque quebrei o porquinho de todo mundo. Comprei a impressora. Aí, porra, agora eu faço 3D, eu faço a impressão, faço a cera, tô em casa, né? E então foi assim, o mercado ele me apertou e falou, ou você vai, ou você volta. Volta e fica para trás. Então eu me vi obrigado a fazer isso. E aí, o que eu posso dizer para vocês aí que estão começando sobre o 3D, sobre o tradicional? Tem uma rixa, tem um falatório de que fala que o 3D não tem o mesmo valor do que o tradicional, o 3D não tem alma. Isso tudo é besteira. É besteira. Ao contrário, né? O 3D é melhor que o tradicional. Tem muito isso também, né, Zac? Mesma coisa. Não, porque o 3D fica muito melhor. Não é o 3D. É quem está fazendo que fez melhor. Você entendeu? Aí tem essa rixazinha que isso é besteira. O 3D é uma ferramenta. Assim como uma esteca, assim como a clay, assim como uma espátula, o 3D é uma ferramenta. Quem acha que é muito mais fácil fazer no 3D, nunca deve ter sentado lá para fazer alguma coisa. Porque não é assim, você sentou lá, você clica no botão, pum, tá o bonequinho pronto. Quando eu sentei lá a primeira vez, eu fiquei com vontade de quebrar o computador. Porque o negócio não vai, você não sabe, é tanto comando, é tanta coisa que você fica perdido. Então eu tive que aprender tudo isso, né? E a minha grande vantagem é que eu tinha todo esse background de escultura. Mais de 20 anos esculpindo no tradicional. Porque o tradicional, eu posso falar isso hoje com prioridade, tá? Com certeza. O 3D é mais fácil. É mais fácil. Tá? Só o fato de você apertar o botão X e ele ligar a simetria automática, acabou. Acabou. O 3D é mais fácil. E eu digo, quem está no tradicional há muitos anos, senta para mexer no 3D, pega rapidinho. Rapidinho. Mas o moleque lá que começou no 3D, sentar numa mesa com um tequinho de massa e uma esteca, vai apanhar. Mas vai apanhar que, nossa senhora, mãe de Deus. É o que a gente mais... Ele vai ficar procurando o mouse, ele vai ficar procurando a caneta, porque o bagulho não vai. Acontece. Então, o tradicional, ele te dá uma estrutura para você trabalhar com 3D que não tem como você querer fugir disso. Né? Eu já vi casos de artistas famosos aí, um cara novo que está no 3D, que está aí, CEO de empresa e o caramba, que depois de estar lá no 3D muito bem estruturado, o cara veio fazer aula de escultura tradicional. Para quê? Para agregar. Porque precisa ter esse conhecimento. Sabe? Você senta para fazer um negócio no 3D, mas você nunca estudou anatomia, você vai fazer o que lá? Nada. Tem que ter um background.
Você tem que ter um estudo. Então, eu acho que hoje, para mim, o 3D ele é uma ferramenta. Ele agrega no meu trabalho. Você tem um parafuso, como que você vai prender esse parafuso na madeira? Você vai usar uma chave de fenda, certo? Todo mundo já usou chave de fenda. Agora, você já pegou uma parafusadeira para colocar esse parafuso na madeira? O 3D é isso. É a parafusadeira. Você vai fazer a mesma coisa. O cara que está no tradicional, ele pode modelar tão bem quanto. Tá? O 3D tem algumas facilidades que eu, como artista, na mão, eu peno para fazer e não fica 100%. Porque textura de tecido, isso aí é difícil. Na mão, sabe? O 3D te dá uma facilidade. Você dá um comando, aquela porra, lindo, maravilhoso. Então, é uma ferramenta para agilizar. E hoje, o que eu faço? Eu agilizo no 3D, eu imprimo. Quando eu tô com a peça física na mão, aí eu volto lá atrás no meu conhecimento de modelagem e retrabalho em cima do 3D. Eu vou dar o acabamento, eu vou dar um toque que não consegui ali no 3D, não captou legal. Então a coisa tem que andar junta, sabe? Você tem que andar em paralelo ao tradicional com o 3D. Mas a impressão, ela sai perfeita ou você sempre tem que mexer em alguma coisa? Só complementando o que a Sandy falou, Zaca. Isso que a Sandy falou é importante. E outra coisa, tem gente que acha que vai comprar uma impressora e a impressora vai trabalhar para ela. Não é. A impressora ela faz o seu protótipo, né, para as pessoas entenderem isso. Você faz um protótipo, vai pegar esse protótipo, como você falou, e aí você vai fazer um molde desse protótipo, tirar ele da série e retrabalhar ele, certo? Então aí você volta com o conhecimento do tradicional, né? Primeiro, a impressão ela vai te dar muito ódio, muita raiva. Você vai querer destruir pessoas ao seu redor. Você vai querer destruir o lugar que você está. Porque não é assim. Você compra a impressora, liga na tomada, você aperta o play, ela... Não. Aí, voltando, aí comprei a porra da impressora. Nossa, agora... E aí? Toca lá aprender a fazer impressão. Porque aprender a usar impressora também é um puta de um estudo que envolve uma porrada de coisa. Você entendeu? É ângulo que você tem que colocar a peça para ela não ficar com marca. É suporte que você tem que colocar. É não sei o que. É posição na mesa. Hã? Tamanho do arquivo, né, também, que vai... Aí você começa a entrar nessa área. Ah, fiz um arquivo aqui foda. Ele tem 1 milhão de polígonos. Você não consegue rodar no programa para fazer a impressão. Aí você fala que agora eu tenho que melhorar a malha. O que é melhorar a malha? Toca aí atrás de estudo, vai estudar, vai cabeçar, para você fazer uma malha leve, para você poder trabalhar com o arquivo facilmente. Então, não é assim, faz um negócio lindo, maravilhoso, põe na impressora, ele sai pronto. Tá? Você tem 2 tipos de impressora. Impressora de resina e impressora de filamento. Filamento é um fio de plástico. Né? Você tem PLA, você tem ABS, tem PET, vários tipos de plástico que vai fazer a impressão. Como funciona a impressão? A impressão ela vai imprimindo por camadas. E ela vai imprimindo e vai colocando camada sobre camada. E isso gera marcas na peça, né? Essas camadas. Aí você tem que refinar a qualidade da impressão para sair com menos marcas. A impressora de resina ela tem uma qualidade melhor. A peça sai muito boa. Dependendo da sua habilidade e do seu conhecimento, você consegue pôr a peça para imprimir na resina e tirar assim quase que zerada. Você vai dar um acabamento muito leve, porque qualquer peça que você for colocar lá, ela precisa criar suportes que são como galhos que seguram essa peça no ar. Então ela vai imprimindo e ela precisa grudar a peça na base. Então ela cria esses galhos. E esses galhos, eles geram marcas, né? Eu peguei umas pecinhas aqui para mostrar para vocês. Ó, esse aqui é o Charlie Brown, tá? Eu fiz ele no 3D e imprimi na resina. Então, saiu da impressora, tá? Não fiz nada ainda. Ele sai assim, ó. Essa é a qualidade. A superfície é extremamente lisa, muito boa, mas porém ele tem essas marcas, né? Cada bolinha dessa aqui era um galinho que estava grudado na impressora.
que ele segura a peça de cabeça para baixo para poder imprimir. Então aqui eu vou ter que entrar com acabamento de lixa. Eu vou ter que acertar, porque ele não sai prontinho, né? Aqui em cima eu praticamente não vou fazer nada, tá muito bom, né? Então a resolução na resina, a qualidade de impressão na resina é fora de série. Esse Você vai entrar aqui com... Oi? Esse já tá em resina. Impressão em resina. Na resina. Você imprime oco, eu imprimi oco, tá? Na resina. E a qualidade é muito superior ao filamento. Quando eu fui imprimir, eu resolvi fazer um slope do filamento. Tudo bem claro. Pessoal, isso é uma impressão na impressora de resina, né, Zaca? Porque isso. Você vai pensar que é o molde já com resina. Não, não é isso. Isso é a impressora do Zaca que imprimiu na resina. Tá? É uma impressão 3D. E aí tem impressão de filamento também, não é isso? Isso. Aí o Snoopy eu fiz no filamento. Tá? Então tá aqui o Snoopy. Dá para perceber. Aí começa... Você já começa a ver a superfície e já tem uma qualidade diferente. Você vê essas marcas, né? Você vê aqui ó, uma linha. Isso. E aí, as cabacices, ó. Pode crer, olha. Nossa, o que aconteceu? Muito melhor, velho. Aqui, a peça foi impressa assim de pé, certo? Ela tinha um suporte, uma ponte, que vem daqui, ligando a ponta da orelha. No meio da impressão, essa ponte caiu. Putz. Aí aqui, nesse pedaço da orelha, ele virou um ninho de rato. Ele ia jogando o filamento assim, à torta direita. Então, cagou, fudeu. Olha a superfície como fica. Né? Embaixo do focinho, ó. Dá pra ver legal. Por quê? Porque a peça é impressa assim, né? Ela vai fazendo a camada e vai subindo. Se você não colocar uma ponte aqui para segurar esse nariz, quando ela chegar aqui em cima e for imprimir o nariz, ela vai jogar isso no vácuo. Ela vai jogando aqui no vácuo e vai caindo. Então você tem que criar toda uma estrutura aqui embaixo, que você vai jogar fora, descartar, só para sustentar o focinho na hora que chegar nessa altura do focinho. Essa ponte então, você modelagem também, né, Zaca? Na hora que você está modelando, você projeta a ponte. Na hora que você está modelando, você projeta a ponte também, é isso? Não, a ponte é um pouco mais simples. A ponte, você fez o arquivo, você vai jogar num programa que vai fatiar ele para você imprimir. E lá você tem como colocar automaticamente o suporte. Aqui eu pus automático, deu bosta. O ideal é você colocar manualmente. Você vê a necessidade, né? Você pode jogar ele automático, mas você dá uma mexida. Você vê, ó, aqui, por exemplo, ele fez um só. Tava na cara que ia dar bosta, mas eu fui teimoso. Eu fui teimoso. Eu falei, tô com pouco tempo, vamos que vamos. Caiu. Deveria ter posto uns 4 ou 5 aqui embaixo para segurar, né? Mas assim, tudo depende de qual a finalidade que você vai querer para a peça, né? Essa peça aqui, eu fiz ela para fazer um mockup pintado. Então eu vou ter que passar massa plástica aqui embaixo, lixar, dar uma camada de primer, vou ter que fazer a orelha na modelagem tradicional, né? Usando um Durepox, alguma coisa assim, lixar para igualar a superfície, passar primer e vou pintar ela colorida para o cliente aprovar, né? A impressão do Charlie Brown, eu já fiz ela já pensando já na cera, né? Eu vou já passar isso aqui para cera para fazer um molde, né? Então por isso que ela é oca e cortada aqui, né? A cabeça dele tá chanfrada, porque isso aqui é o encaixe por onde vai sacar no molde lá na fábrica. Ele precisa sacar a peça por aqui. Eu fazendo ela oca, eu já consigo ver internamente se tem alguma contrasaída, se tem alguma coisa que vai me dar um problema na ferramenta lá pro cara, e aí eu consigo resolver, né? Então, eu já fiz aqui pensando já para o produto final. Aí eu peguei uma outra peça aqui para você ver, ó. Feito na resina também, tá? A impressora fez isso aqui, saiu assim do molde. Tá bonito, não tá bonito? É horrível, é um boneco feio, mas tá lindo, não tá? Nossa. Aí você vira ele, ó que beleza, ó. São os pontinhos que você falou, né? Exatamente, ele fica preso no molde aqui. Então ela não saiu linda, maravilhosa para mandar pro cliente. Vai ter que ter todo um retrabalho aqui de acabamento. Aí, por exemplo, aqui, não sei se vai dar para ver, mas aqui nesse cantinho, tá vendo que tá chanfradinho, ó? Dá para ver. Ele deu um erro aqui, tirou o pedaço da bochecha.
Aí eu vou ter que pegar e fazer na modelagem tradicional com a cera. Eu vou usar a cera aqui em cima, tá? Eu consigo aplicar a cera aqui em cima e fazer o acabamento para fazer a bochechinha que faltou. Mas aí você vai trabalhar só na parte da bochecha, cera, ou você vai trabalhar em todo? Só aqui. Ah, legal. Aí eu vou dar um acabamento de lixa. Se eu ver que ficou, por exemplo, uma falha, ele tem algumas marquinhas, né? Uhum. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Se não tirar na lixa, se for uma marca profunda, eu passo a cera e dou acabamento. Eu preencho. Ah, Zaca, uma curiosidade. Por exemplo, você falou que vai dar você vai fazer um reparo na cera. Só que aí essa peça você vai moldar ele e vai transformá-la numa peça toda de cera também. É isso? Então. Ah! E aí? Então. Isso é o que eu faria. Eu pegaria essa peça, faria um molde, tiraria um positivo de cera e daria o acabamento. Mas, numa dessas meus surtos psicóticos, eu fiz a peça assim, eu enchi ela de cera, dei acabamento e mandei pro cara. Falei, põe no banho e vê se dá certo. Porque isso é uma resina. Como é que vai sacar isso do molde? Deu certo. Puta, cara. Que lindo. Eliminei a cera. Que lindo. Ai, que bom. Entendeu? E aí, Foda. porra, que mão na roda. Por quê? Porque essa resina é uma resina diferente da resina que a gente está acostumado. Não é uma resina de poliéster, não é uma resina de poliuretano. Ela é uma resina fotossensível. Ela cura com a luz UV. Então, o que eu fiz? Eu fiz a peça e meti um maçarico. O negócio desfaz. Nossa. Ele desmancha. Entendeu? Então, porra, fiz o teste e deu certo. Mandei pro cara. Até tem aqui, vou pegar a pecinha. Pera aí, rapidinho. Puta, que mão na roda, meu. Gente, vocês entenderam porque a gente chamou o Zaca para falar com vocês? Primeira peça que eu fiz o teste. Imagina fazer isso na cera, na unha. Ó. Nossa senhora, cara. Ó. Peraí, deixa eu abrir aqui a tela pra galera ver legal. Aí. Ó. Meu. Imagina fazer isso na cera. Muito detalhes, ó. Primeiro que isso é um cubo, certo? Fazer figura geométrica na modelagem tradicional é difícil. Porque você tem que acertar a simetria, você tem que acertar a proporção. E o cliente ele foi bem específico. Ó, a gata vai passar aqui atrás. Eu quero 5,5 de aresta. Em todos os lados, tem que estar perfeito. Aí eu falei, puta merda, mas como eu vou passar isso para a cera? Por quê? Porque quando você faz na clay, faz o molde e passa para a cera ela não sai perfeita. A cera ela tem contração. E às vezes você tira, o cubo está perfeito na clay, você fez o molde para fazer a cera, o que acontece? A cera sai assim, ó. Ela afunda. Por quê? Porque ele vai secando, a parafina, né, a carnaúba ela vai contraindo, e aí a peça, a matriz sai assim, ó. Aí você tem que pegar, ficar preenchendo aqui, lixar. Eu teria que fazer um cubo perfeito e depois cavar o rebaixo e fazer todos os detalhes. Aí eu fiz, né, no 3D, fiz isso aqui do zero no 3D, fiz a impressão na resina, oca, mandei pro cara e falei, põe no banho, vê se vai, né? Tá aqui, tá no vinil, ó. Zaca. Que adianta, deu mano. muito certo, o acabamento ficou suave, ficou com um toque aveludado, porque isso aqui é para criança, é para bebê, né? Então tem que ter um toque aveludado no vinil. E aí não faço mais cera. Show, velho. Brincadeira, eu ainda uso a cera, porque eu uso a cera justamente para dar o acabamento em coisas assim, né? Mas aí o que eu faço? Eu dou acabamento na resina, aí eu acerto com a cera e mando pro banho. Não, mas já é uma puta solução para aqueles projetos corridos, né, cara? Sim. Que é um projeto, de repente, é uma ferramenta. É uma ferramenta para agilizar. Entendeu? Então, tem que usar. Quem que fica, eu não vou usar o 3D, porque o 3D não tem vida. Quem não tem vida é você, meu amigo. Porque você vai ficar ali perdendo uma semana para fazer uma coisa que você faz em um dia, o 3D. Tem que ser uma ferramenta. Mas ele tem que andar junto com o tradicional. Você não pode parar de estudar o tradicional. Porque
Se você vai direto no 3D, você fica mal acostumado, você fica preguiçoso e você vai pegar as coisas mastigadas e você não vai entender o conceito do negócio. Você entendeu? É igual fazer bolo de caixinha, né? Você tem a receita da sua mãe. Pega 5 ovos, pega um quarto. Tem gente que não sabe o que é um quarto da xícara de óleo, né? Aí você pega um bolo de caixinha, tá lá, mistura um copo de leite e acabou. Às vezes tem que pôr ovo, tá? Tô fazendo uma analogia, né? Mas então tem que estudar. Você tem uma coisa que eu sinto muito nítido é que no 3D o peso da sua mão, ela faz diferença. Se você carca a mão no tablet, você cava na tela. Se você vai suave no tablet, você alisa na tela. Como que você vai ter essa percepção da melhor maneira que existe sem pegar numa massa? Você entendeu? Sem você ficar horas e horas alisando uma clay ali, rastelando com aquela suavidade ou compressão. Isso tudo que você vai adquirir no tradicional, quando você vai para o 3D, nossa, é tipo, você é um cara fudido de bike. Você dá pirueta, você faz cross de bike, aí você pega uma motoquinha. Você entendeu? Você vai andar mais rápido, vai chegar mais rápido, mas você precisou aprender na bicicleta para você não cair, né? Tô fazendo analogias toscas, mas só para entender. Então hoje o mercado para quem quer trabalhar com modelagem, o diferencial que você tem que ser, você tem que ser muito bom, tá? Não adianta ficar achando que você vai sentar no computador, fazer um boneco foda e a Prime One, a XM vai te contratar para trabalhar. Porque não é só isso que você precisa. Você precisa ter conhecimento. Conhecimento e estudo em cima da modelagem tradicional. Por quê? Porque na hora que o cara vai falar para você que ele quer fazer um boneco do Wolverine, por exemplo, você tem que ter um conhecimento de anatomia, você tem que ter um conhecimento de pose, né? Porque o 3D é mais fácil, né? Mas não é. Sabe o que é mais fácil? Você blocar uma pose do personagem? É na Clay. Você vai lá na Clay, pá, você bloca rapidinho, é isso a pose que eu vou fazer. Agora, você vai blocar no 3D, é um saco, porque você perde um tempo danado para pôr uma pose, e na hora que você dobra a malha caga e fica tudo cheio de ponta, e fica aquele negócio, e você quer dar uns tapas no computador, você entendeu? Na Clay não, na Clay você pega a Clay, o bracinho assim, ó, você dobra, ele já tá no lugar, você já visualiza. Então, quando eu vou fazer um personagem grande assim, eu faço um mocapzinho de Clay, pequenininho, ponho na pose que eu quero, ajusto tudo legal, tá legal, aí eu pego e vou pro 3D, né? Então as coisas têm que andar juntas, elas não podem ser mundos diferentes, elas são o mesmo mundo, tem que andar ali paralelo, junto. Zaca, quais são os softwares que você mais usa hoje? Eu só uso o ZBrush para modelagem. O ZBrush, ele é um software que ele tem a mesma linguagem da tradicional, tá? Então você tem ali brushes que a gente fala, né? Os brushes são, por exemplo, as estecas que você vai usar, a grosso modo, né? Então você tem brushes que imitam a clay, né? Então quando você aplica na superfície, ela parece que você está pondo massa, você está agregando massa. Então, ele trabalha na mesma linguagem. Porque você pode fazer, por exemplo, um bonequinho desse aqui, ó. Você pode fazer no ZBrush, você pode fazer no Rhino, você pode fazer no SolidWorks, você pode fazer no Maya, você pode fazer, sei lá, tem inúmeros programas, no 3D Studio, 3D Max, que seja. Se é que existe ainda isso. Mas as linguagens são diferentes. SolidWorks é um software que você usaria para fazer, por exemplo, o Homem de Ferro. Por quê? Porque ele é mais técnico. Ele é hard surface, que a gente fala, né? Coisas mais... Inorgânico. O ZBrush não. O ZBrush é totalmente orgânico. Embora ele tenha toda uma estrutura para você fazer hard surface, que são, né, superfícies duras, como uma cabeça do Homem de Ferro e tudo mais. Quais são os programas que você usa para... Já vou chegar aí. Então, o ZBrush ele tem os dois mundos. O orgânico, que é mais intuitivo, que você
traz esse background da modelagem tradicional e ele tem essa parte técnica para fazer uma ferramenta, uma arma, um robô, entendeu? Dá para fazer. Quando você termina o arquivo no ZBrush, você tem que gerar um arquivo, tá? Num formato STL. Esse formato é um formato universal para impressão. Todas as impressoras, elas leem esse arquivo, tá? Então, quando você salvou o arquivo STL e joga em qualquer impressora, você tem que jogar num software, tá? Aí você tem aí os mais usados, é o Simplify e o Cura, né? Tem outros, né? Isso estou falando de filamento, tá? Você tem o Simplify e o Cura para você fazer, jogar o arquivo do programa. Aí esse software ele vai entender o que você fez, vai pegar essa sua escultura e ele vai fatiar ela em camadas. Olha a gata lá atrás, ó. Vai derrubar tudo, miserável. Ela é terrível, ela é terrível. Então você vai salvar o arquivo, vai jogar no software. Esse software ele vai entender o que você fez. Bonitinha lá. Tá do lado de roda lá. E aí ela vai fatiar essa modelagem. Então ela pega, por exemplo, a cabeça do Charlie Brown. Ela vai fazer camadas de 0,01 milímetros. Então são mais de 1 milhão de camadas. Ela vai entender isso, vai fatiar, e aí ela vai gerar um arquivo chamado G-Code. Esse arquivo é o arquivo que você vai botar na impressora para imprimir. Quando a gente fala de resina, aí você tem outro programa, porque não é o mesmo. Você não vai usar o mesmo programa que você usa para filamento para fazer impressão na resina. A impressora de resina, ela tem um software específico para trabalhar com ela. Então, hoje, você pode usar o software que vem com a marca, ou você pode usar um software genérico que atende todas as marcas, que é o Chitubox, por exemplo. Hoje eu uso aqui o Chitubox. É um nome bem estranho, né? Chitubox. Mas é um software. É um negócio meio. Mas é um software que vai trabalhar com a resina. O princípio é o mesmo. Você vai fazer o arquivo em STL. Isso é universal. Sai do programa de 3D, ele tem que sair em STL. Aí ele vai para a resina, ele vai abrir no software da resina, vai pegar essa modelagem, vai fatiar do mesmo jeito, só que aí ele vai salvar com outra terminação, e aí você tem um monte de parâmetros, que é uma loucura você aprender isso. Porque no filamento, no plástico, o que você precisa entender? Que você vai fazer uma peça e você tem que aquecer o bico da impressora a 200 graus para ela derreter o filamento e ela conseguir fazer despejar o plástico na superfície e ir fazendo a sua peça. Na resina, o que acontece? Você tem uma tela LCD, tá? E embaixo dessa tela você tem luzes de UV. Quando a luz acende, a tela de LCD, aquelas telas transparentes, a luz passa, certo? Então, em cima dessa tela, você tem um recipiente que você joga resina. Então, fica a resina líquida nesse recipiente e embaixo tem uma tela de LCD. Quando você usa o programa para fatiar o arquivo, ele pega e faz em camadas, né? Então, por exemplo, ele vai começar aqui pelo topo da cabeça do Charlie Brown. Ele vai fazer uma bolinha. Aí ele vai fazer uma bolinha um pouco maior, e vai aumentando para fazer o formato de ovo da cabeça dele. E aí o que acontece? Ele fatia em camadas, e aí quando você joga na impressora, ela projeta nessa tela LCD, ela projeta uma bolinha preta. Aí acende a luz. A luz passa, não vai passar onde está essa bolinha preta, porque segura a luz, né? Ela cura a resina que está em volta, aí ela apaga. Aí ela tem um braço que desce e sobe, esse braço vai subir um pouquinho. Aí ela vai projetar a bolinha maior. E vai indo, você entendeu? O processo é assim. Então são camadas que são sobrepostas. Só que aí você tem que ajustar parâmetro de o tempo que essa luz vai ficar acesa para ela curar a resina. O tempo que ela vai levar para levantar e abaixar. Quantas camadas vai ter? Quanto tempo você levou para imprimir essa cabeça do Charlie Brown? Essa cabeça aqui foram 9 horas.
Ok. Para quem acha, olha que vai deixar a impressora produzindo, vai ficar rica, hein, Zaca? 9 horas de impressão. Lógico que assim, a área da impressora, vamos dizer, o tamanho desse celular aqui, né? É a área de impressão. Então, o que eu faço? Eu tento colocar o máximo de peças que eu consigo aqui. Por quê? Porque se eu botar 10 peças ou 3 peças, a maior é a cabeça do Charlie Brown. Certo? Eu coloquei só a cabeça do Charlie Brown. 9 horas para imprimir a cabeça. Eu posso botar 15 pecinhas menores aqui. Vai dar 9 horas. Porque ele mede pela maior, pela altura. Se eu botei aqui 3 pecinhas e botei uma cabeça maior, aí das 9 eu vou pular para 20. Entendeu? Mas então você tem que otimizar o seu tempo. Colocar o máximo de impressões que você pode e ela sempre vai dar o tamanho pela maior que você tiver. Então se a maior é 5 horas, pode encher de pecinha que vai dar 5 horas e imprimir tudo. Se fosse na de filamento, seria ao mesmo tempo? Mais ou menos a mesma coisa. Só que aí você tem o que influencia, né? Eu fiz essa outra peça aqui que eu trouxe, ó. Isso aqui é um leãozinho. Tá? Foi feita no filamento. Essa peça ó, é um agarradinho, tá? Aqui já tá a peça pronta, ó. Então, olha a diferença de tamanho. Por quê? Porque dentro do processo, você começa aqui e você termina aqui. Você tem uma contração gigante que você vai ter nos processos. Então, para chegar num produto desse tamanho, eu tive que fazer ele 13% maior. Tá? Aqui, essa impressão, ela levou, se não me engano, foram 6 horas. Tá? Eu coloquei para imprimir junto, a cabeça com o corpo. 6 horas porque eu usei a qualidade média. Tá? Você consegue ver umas marcas. Ó. Tem buraco, marca, tá vendo? Perdeu todo o detalhamento. Esse é filamento, né, Zaca? Filamento. Mas eu pedi para imprimir na média, para ser mais rápido. Se eu coloco essa mesma impressão na qualidade alta, eu pulo de 6 horas para 13 horas, 14 horas. Ele praticamente dobra o tempo, né? Mas a impressão fica melhor. Ela não teria essas marcas aqui, né? Ficaria bem mais suave. Agora, como isso aqui eu passei para cera, então eu soltei na média, fez na média, passei para cera e dei acabamento. Aqui eu ainda não estava usando a resina para gerar o final, né? A gente tem uma pecinha aqui, então, ó. Ganhei uma pecinha do Zaca aqui também, ó. Essa aí foi feita no filamento, passei para cera e vinil. É do nascimento da Rafinha. Você tem aí, Zaca? Que eu acho que a sua luz tá nossa. Eu tenho um saco com umas 15 ainda. Ô, Zaca, tem mais uma pergunta aqui, mas acho que você já respondeu. Não, acho que deixa eu ver, vamos ver. Aí, ó, do Marcial. Tá. Eu tenho uma 7 3D, tá? Que é uma impressora para filamento. Foi a primeira impressora que eu comprei. Ela, na época, foi R$ 7.500, tá? Hoje, é o mesmo preço, não baixou, né? Você pensa que o preço caiu, não continua a mesma coisa. Só que você acha muito mais variedade de impressoras no mercado. Então, o Rogério, que trabalha aqui comigo, ele comprou uma de filamento da Ender. Essa Ender, se eu não me engano, ele pagou R$ 1.300. Comprou na Submarino. Tá? É uma impressora que vem da China, não sei de onde que vem, mas num preço muito mais acessível. Quando eu comprei a minha primeira impressora, que foi a 7, não tinha muita variedade de marcas para você escolher. Tinham marcas muito caras, tinha as intermediárias, e aí eu peguei essa aí que era intermediária. A de resina, eu comprei uma N-Cubic Photon. É uma impressora que o pessoal usa muito para o segmento de dentista, né, de protético, porque o pessoal usa para... Na verdade, eu acho que veio daí, né? A impressora de resina não é uma coisa nova. É uma tecnologia já antiga, né? Mas é que ela está chegando para a gente, para os consumidores normais, assim, agora. Mas é uma tecnologia bem antiga. A própria impressão 3D não é uma coisa assim nova.
É bem antigo também, só que era um maquinário gigante usado no setor industrial, uma coisa que não era acessível, né? E hoje você compra aí na Submarina, você compra uma impressorinha dessa, ela vem numa caixa desse tamanho assim, tudo desmontada. Aí você monta ela inteirinha, monta ela toda. Então eu tenho essas duas, eu tenho a 7 e tenho a N-Cubic. Aí o Rogério comprou essa da Ender, num preço bem mais acessível, e comprou também uma de resina chinesa chamada Kellan, que também pagou bem mais barato, veio da China e tal, né? São delas? Não entendi. Você gostou da impressão dessas duas que ele comprou? É quase a mesma coisa. O que muda é a configuração que você faz no software. Né? É você aprender a configurar o negócio direito para você ter uma impressão boa. Né? Mas em termos de qualidade, elas são muito similares. A diferença maior da de resina é que a minha ela tem uma área de impressão mais ou menos do tamanho desse celular. É pequena. Você fala, né? Poxa, como é que você vai imprimir uma peça maior? E a do Rogério ela tem o dobro disso, praticamente. Porque ele é sei lá, de resina. Mas ele quis se mostrar, acho. Ô, Zaca, aí o Marcial perguntou sobre o programa de faturamento. Acho que você tinha falado na outra. Isso, né? o programa eu uso o Simplify 3D de filamento e o Chitobox para de resina. Porque o Chitobox ele tem várias comandos que são bacanas, que você faz a peça oca automaticamente, você coloca furo na peça automaticamente, você consegue até regular a espessura que você quer da parede. 2, 3, 4, 5 milímetros. E ele é bem fácil de mexer. Então, para quem tem impressora de resina aí, é bacana. O Chitobox, se eu não me engano, ele é de graça, você baixa de graça. Não precisa nem piratear. É de graça o negócio e é bem bacana. Galera, a gente está com 1 hora de live já. Quem tiver pergunta para o Zaca, manda aí que eu vou passar para ele. Tem mais uma pergunta aqui da Irina, Zaca. Segue aí, ó. Sim. Dependendo da peça, aí que tá. Por isso que você tem que, depois que você aprendeu a fazer o 3D, aprendeu a mexer na impressora, você tem que estudar como posicionar a peça na impressora. Então, eu tenho uma peça que tem essas texturas aqui. Tem o cabelinho, ou tem uma textura de roupa. Aí, como eu vou posicionar isso na impressora de modo que eu não crie o suporte em cima dela? Tá? Você tenta evitar ao máximo para te poupar o trabalho. Porque se cair um suporte em cima da textura, você vai ter que dar um acabamento muito leve para não apagar, e se apagar, você vai ter que retrabalhar com cera, com durepox. Aí você vai ter que usar um material para reparar isso, porque onde o suporte encaixa, vai dar uma marquinha. Zaca, eu tenho uma outra dúvida. Qual foi o custo dessa impressão do Charlie Brown para você? Olha, o custo da impressão é o seguinte. Hoje, se eu não me engano, tem umas 2 ou 3 marcas de resina nacionais boas, porque só tinha resina importada. Isso era um problema. Você queria comprar resina, você pegava importada, ela vinha R$900, 500 ml. Caralho. Tá? É caro, mas aí você fala, poxa, quanto pesa esse negócio oco? Tem isso, né? 13 gramas. Nossa, então até que dá para aproveitar bastante. Você faz a conta, você fala, poxa, é 900 pau, 500 ml, mas isso aqui pesou 13 gramas. A resina nacional que eu estou trabalhando agora, que chama Melting, ela está custando R$300, 500 ml. Né? Baixou de 900 para 300. E é uma resina boa, tem uma qualidade excelente. Então, quando você faz a peça oca, você economiza, né? Você acaba 500 ml dura, rende, né? Eu esqueci direito qual que era a pergunta, qual que era o foco. Qual foi o custo dessa cabeça aí do Charlie? Tá. Isso, então aí você tem que fazer essa conta. 500 ml custa R$300. A peça pesa 13 gramas. Aí você faz uma regrinha de 3. Uhum. Eu não lembro porque o programa está em inglês e ele dá o preço em dólar. Mas, quem é bom de matemática, aí faz aí rapidinho aí que eu me formei em artes.
E o filamento seria bem mais barato. Ah, mas peraí, porque tem uma coisa, você não pode falar assim, custa aqui, R$300 custa meio quilo, 13 gramas vai custar X. Isso é o que você gastou de material. E as 9 horas que ficou ligado na tomada, puxando energia para imprimir isso aqui? Tem o seu trabalho de modelagem, tem energia gasta, tem o local, tudo. Se for fazer o custo da peça, só assim, do material, você tem que somar os 13 gramas mais 9 horas ligado na tomada. Fora o material que você perde por causa do narizinho, né? Que tem que fazer os... Isso, em toda essa estrutura, arranca e joga no lixo. Uhum. Então, são vários custos, né? Aí você começa a falar, poxa, vai ficar 9 horas ligada a impressora. Se der um pico de energia. Isso, eu ia te perguntar, você tem algum gerador? Nossa, velho, é verdade, aí. Eu tenho uma estátua de Nossa Senhora do lado da impressora. Mas já aconteceu com você de dar um pico no meio da impressão? Eu vou mostrar uma foto, porque eu acho que a foto fala mais do que palavras. Que acho que é chorar. Vai ser muito. Eu espero que dê para ver. Nossa, um monte de linha só, mano. É isso? 8 horas de impressão. Quando eu cheguei, tinha isso na impressora. Mano. Mas porque Mas ela murchou, é isso, Zac? Ela começou a derreter, amolecer? Como é que é? Não, ela deu um erro e aí ela começou a jogar o filamento derretido e ficou jogando. Foi criando aquela. Mas foi por conta de um pico de energia ou foi por ela ter dado um pico de luz, né? E aí ela não retomou a impressão. Ela perdeu. A 7, o grande problema da 7 é esse. Deu um pico de luz, fudeu. Que é de... Ela para, onde deu o pico de luz, ela para. Então você está imprimindo 80% da impressão, deu um pico de luz, ela para e acabou. A de filamento também é assim? Não, essa é de filamento. Não, essa é de filamento. E a de resina? A de resina também. A de resina também. Ela parou, ela para. Ela não retoma. A Ender, que o Rogério comprou da China, ela já vem com um negocinho aqui. Ela para, ela consegue retomar. Puta. Né? Mas dá uma diferencinha assim de registro. Né? Entendi. Porque você está vindo numa impressão contínua. Deu pico de luz. Aí ela reinicia tal e continua. Ela dá um de registro. Fica meio... Uma piscadinha. Você dá um tapinha. Você dá um tapinha e, né? Você falou... O ideal é ter um no-break, né? Tem que ter um no-break. Você falou que a resina é R$300, 500 gramas, é isso? Isso. E o filamento? Filamento você vai pagar na faixa de R$140 o quilo. Mais barato, né? Mas a qualidade da resina é absurda também, né, Zaca? Puta. Para quem quer trabalhar com estátua, com colecionável, a resina, sem dúvida, ela vai te poupar menos tempo, né? Porque no filamento você consegue imprimir também uma qualidade boa. Se pudesse escolher hoje impressora, você trabalharia só com resina? Ou não? Sim. Só resina. Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó, do Fabrício. Vamos lá. Tá. Ó, deixa eu só falar para você um pouquinho a respeito dessa pergunta que ele falou, porque é legal. Porque dentro desse curso, a gente vem falando com os alunos sobre gerenciamento de carreira, de como eles devem trabalhar o portfólio dele, de como eles devem mostrar o trabalho deles. Isso é uma pergunta bem coerente, porque a gente está debatendo sempre isso aí dentro, né? É legal eles perguntarem isso para você também. Sim. Hoje em dia, estou falando de hoje, né? A melhor maneira de você ter visibilidade e das pessoas conhecerem o seu trabalho e irem atrás de você é a internet. É você montar uma página bacana no Instagram, é você criar um perfil no ArtStation, é você divulgar assim, o máximo de trabalho que você puder, você nessas mídias, porque isso tem uma visualidade muito grande. As pessoas, elas têm uma na cabeça assim, eu vou fazer um trabalho e vou mandar um e-mail para a empresa. Tá? Eu nunca tive sucesso de fazer isso. E tem alguns amigos que também não.
Às vezes o e-mail nem chega em quem ele quer, ele tem que chegar, né? Ele já é descartado antes de chegar na pessoa que teria que chegar. Então, hoje, se eu começasse, na verdade, eu tô começando hoje, porque você tem que, é uma briga diária. Você não pode parar e se acomodar. Então, todo dia eu tô começando. Eu começo todo dia. Eu acordo de manhã e falo, vamos lá, vamos trabalhar, vamos divulgar meu trabalho. Por quê? Porque eu preciso de cliente, eu preciso, né, que as pessoas conheçam o meu trabalho para virem me pedir serviço. Então você tem que começar todo dia. Então, divulgar na internet, é montar uma página bacana, é você colocar uma gama de trabalhos, por exemplo, eu fiz os bonecos da Mimo, você entra na minha página, só tem Hulk. Hulk, 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 Hulk. Isso é ruim. Você tem que ter diversidade de temas. Então você vai entrar lá, você vai ter Hulk, você vai ter o Yoda, você vai ter, por exemplo, aqui, ó, Mônica, entendeu? Você tem linha cartoon, você tem linha HQ, você tem linha filme, você tem personagem realista. É você expandir o seu horizonte, é você desenvolver vários temas, vários, né, e montar um portfólio virtual. Porque você publicou no Instagram, aí um fulano curtiu, fulano compartilhou. Se você marcar uma página específica, por exemplo, você fez um herói, você botou lá hashtag Marvel, hashtag Disney, já vai criar um vínculozinho com o específico que você quer atingir. Hashtag Sideshow, hashtag, você entendeu? E assim os caras vão poder ver o seu trabalho, e se o trabalho é bom, né, porque hoje em dia tem que ter um trabalho bom, você tem que ter um diferencial, você tem que ser muito gabaritado, né? Não dá para fazer qualquer porcaria e botar lá achando que alguém vai querer contratar você para fazer alguma coisa. Tem que ser um negócio bom. Você tem que, não pode se acomodar de jeito nenhum. Não se acomodem, né? Aí o cara vai ver isso que você publicou e aí na internet é mais fácil do que isso, não tem, né? O cara vai ter o seu contato ali e te mandar uma mensagem direta, né? Antigamente, pô, eu cheguei a montar um portfólio com pasta, com foto dos meus trabalhos, e aí eu ia na feira do brinquedo, que tinha todo ano, né? Ainda tem, né? A Brin. E aí você vai no stand, aí você fala boa tarde e tal. Queria falar com o cara do marketing. Aí você vai lá, abre a sua pastinha. Aí o cara olha para você e fala, passa depois, porque eu tô vendendo aqui, eu não posso ver agora. Aí você sai com a pastinha, aí você deixa o cartãozinho, né? Antigamente era assim. Hoje em dia não, hoje em dia o cara vai olhar na internet, vai ver o seu trampo, né? Às vezes a grande maravilha da internet é isso, né? Você faz o trabalho, o cara lá da Indonésia vai ver, vai entrar em contato com você e aí vai te contratar para fazer. E aí você tem que ter toda a frieza, toda a maturidade de fazer o negócio direito, cumprir os prazos e entregar tudo certinho para você começar a criar um nome. Porque você fez um direitinho, o cara vai te chamar para fazer outro. Aí o concorrente vai, quem fez? Foi o fulano. Aí ele vai lá, vai atrás de você, vai te passar outro trabalho, e assim vai indo. Então, eu achei bacana você falar, se eu começasse hoje. Eu comecei hoje. Por quê? Porque eu estou entrando nesse mercado do 3D para tentar atingir esses clientes que eu não tinha acesso. Clientes fora do Brasil, fora do país, né? Então eu estou montando um portfólio e eu vou divulgando. Ainda não parei, você vê, eu estou falando para vocês fazerem e eu não fiz. Criar um perfil no ArtStation. Porque o ArtStation ele é muito visitado por responsáveis de marketing e desenvolvimento de empresas para ver a qualidade do trabalho dos artistas. Tem cara que fica só fuçando e vendo, né? Então eu falo para você fazer, ainda não fiz, mas eu tenho que fazer. E eu acho que é isso, é a internet, é divulgar na internet, montar um portfólio, uma gama de modelagens que abordem vários temas, né? Porque você tem que ser versátil. Você foi contratado pela Sideshow para fazer um Hulk. Aí amanhã os caras te chamam para fazer uma Red Sonja. E aí? E aí, negão? Como é que você vai fazer a Red Sonja? É grandão musculoso, né, Isaac? Toda trabalhada no trapézio, toda. Não, né? Então tem que ter o estudo, né? De tudo, e você tem que. Não pode ser um artista de um único tema. Você tem que explorar todas o cartoon, e acabou. É isso.
Outra pergunta aqui da Luísa, mas você acabou respondendo junto com a do Fabrício aí, ó. Para a área de brinquedos. Seria a mesma coisa, acho, né, Zaca? É mostrar o portfólio, montar um portfólio específico, no caso, então, para ela, né? Sim, sim. Aí, assim, é um tema bem específico, né? Você quer trabalhar com brinquedo para criança. Então, você vai definir essa faixa etária que você quer atingir, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque aqui, hoje, no Brasil, você tem aí 2 ou 3 marcas grandes que fazem isso, tá? Estou falando de empresas nacionais, porque de fora tem bastante. Então, você reduz bastante o seu foco, né? Você tem 2 ou 3 empresas aí que fazem produtos para puericultura. Puericultura, para quem não sabe, não é criar coelho, não é criar poeira, não é nada disso. Puericultura é produto para a área de bebê. É mordedor, é chocalho, é coisa assim. Então, você tem essas empresas que você vai poder desenvolver um trabalho e aí você vai e apresenta diretamente para eles. Você vai direto no setor de desenvolvimento e marketing dessa empresa. Porque você postar na internet, o que você vai poder fazer fica meio vago. Você cria um chocalho, põe na internet e qual a chance do cara da empresa lá, por exemplo, a BDA, que faz mordedor, faz chocalho, ver esse trabalho específico para o tipo de coisa que ele faz e te chamar. A não ser que você vá lá e marca. Faz um chocalho, aí põe lá hashtag BDA. Porque hoje em dia todo mundo tem internet, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem tudo, né? Então você cria um produto específico para um segmento, você tem que pegar as empresas desse segmento e mandar, marcar e tudo mais. Porque seria mais fácil do que você fazer uma coisa genérica que muita gente muita empresa pode se interessar, né? Mas eles são bem restritos, é um mercado restrito. Para você entrar, você tem que ter um trabalho bom, tem que ter um trabalho diferente do que já tem no mercado, porque tem muita coisa igual e esse mercado de brinquedo é um terror, é um copiando o negócio do outro, você entendeu? É terrível. Você faz um mordedor em forma de pezinho, dali uma semana já tem 10 de empresa diferente, um dedinho para lá, o outro dedinho para cá. É terrível. Vamos para outra aqui, Mas Zaca. é possível. É possível. Com foco e com determinação, é possível. Vai, Zaca, manda outra aí, ó. É interessante, é interessante. Aí depende muito do que você quer mostrar. Né? Você quer mostrar que você, por exemplo, sabe trabalhar com render, ou você quer mostrar que você tem uma escultura muito boa, né? Uma modelagem 3D muito boa. Fazer o render é muito importante. Por quê? Porque quando você tem uma intenção de fazer uma peça para ser comercializada, ou por você, ou por uma empresa que você quer vender, você fazendo o render, você vai conseguir visualizar como é que essa peça vai ficar. Né? É muito importante isso. Né? E aí a gente fala, entra aí também conhecimento de pintura, conhecimento de fotografia, luz, sombra. Então, quando você vai projetar uma peça, você tem que ver se ela funciona em todos os aspectos, todos os âmbitos que vai ter. Então, ela pintada, como é que ela vai ficar? A cor, que cor vai usar e tudo mais. Isso tudo agrega a peça e faz a peça atrativa. Então, você tem que aprender a fazer render para você poder ter essa visualização. Uma peça renderizada, uma imagem renderizada na internet chama muita atenção, né? Às vezes eu vejo assim, um artista que trabalhou um render ferrado no Photoshop, no 3D, ficou bacana, ficou chamativo, mas quando você começa a analisar a escultura, tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando uma coisinha. Então, eu já vi o cara fez o Batman ferrado assim, renderizou com luz, com fumaça, ficou muito foda, né? Mas aí você para olhar, ele tá com o braço assim, ó. Aqui a dobra assim tá uma coisa meio estranha, sabe? Que, sei lá, a anatomia não tá legal. Então tem esse aspecto. Porque o cara que vai analisar o trabalho para de repente te contratar, um cara macaco velho, né? A gente fala macaco velho. Ele não vai se encantar pelo seu render. Ele vai analisar a sua modelagem. Então é bom você primeiro focar na modelagem,
ter uma modelagem redondinha, bacana, para depois você se preocupar em fazer um puta de um render foda. Até agora, todas as peças que eu divulguei minha do 3D, se vocês forem dar uma olhada no meu Instagram, não tem quase nada renderizado com cor. Tem só uma peça, acho que é o lobisomem do Americano em Londres, que eu comecei a divulgar ela com render colorido, mas depois eu tirei e agora na peça final ela tá cinza, renderizado para ficar com luz e sombra, mas sem cor, sem nada. Porque eu quero justamente tem essa percepção das superfícies, né? E na hora que você renderiza e bota a cor, você tira o foco, né? Você chama a atenção para um lado, mas você tá tirando o foco do que realmente você quer mostrar. Então depende do caso, né? Mas é bom saber, é bom para fazer barulho, né? Você postar um render ferradão, você faz barulho. Você chama bastante like. Vamos para outra aqui, Isaac. Pessoal, eu vou deixar aqui a última pergunta do Douglas para não segurar muito o Zaca, porque a Rafa precisa trocar a fralda dela e o Zaca precisa chegar logo em casa. Tá em casa com a Suzana. Zaca, a pergunta da Pan. Ela está entrando no mercado de brinquedos, né? E ela quer saber sobre orçamento. Tá, olha, eu conheço assim os dois tipos de orçamento, né? Tem dois artistas que eu conheço que cobram por hora, né? O cara até tem um cronômetrozinho que ele senta para modelar, ele liga o cronômetro. Aí ele foi até 8 horas da noite, ele pausa, vai dormir, volta, ele liga de novo. Aí ele soma essas horas e ele cobra por hora, né? Mas a grande maioria cobra um valor fechado, assim, de mercado. Valor projeto. Por projeto, pelo tamanho da peça. Porque quando você está trabalhando com peça física, o tamanho faz muita diferença, né? Eu fiz um boneco de 45 centímetros e já fiz uma estátua de 4,5 metros, sentado, aquele orc maldito. Ele estava agachado, 4,5 metros. Então, o tamanho faz diferença, né, na área de trabalho de escultura, né? Então, como você vai saber o preço de mercado, para você ter uma ideia, é difícil porque cada um sabe o preço o valor que tem o seu trabalho, né? E uma coisa que eu posso te dizer é que nunca ninguém vai pagar o que você acha que vale. Isso é fato, né? Nesses anos todos eu nunca, vamos dizer assim, recebi o que eu cobrei. Porque o empresário, a primeira coisa que ele tem na cabeça dele é enxugar os custos. Então, quando você vai fazer uma modelagem e você passa um valor X, o cara vai chorar nesse valor para o que atende ele. E aí cabe a você ou bater o pé e firmar ali, ou ceder para pegar o trabalho. Mas para te dar uma ideia de valor, vamos te dar uma ideia de valor, vai. Uma bonequinha dessa aqui, tá? Eu fiz essa bonequinha aqui, na época foi feita para Grow. Foi para Grow? Acho que foi para Grow. Na verdade foi para Cinemark. Eu fiz para Cinemark. Eles entregaram no cinema, no lançamento do filme. E depois a Grow, acho que comprou o ferramental, porque como foi promocional, ele parou de fazer, a Grow comprou o ferramental e aí produziu para vender na loja de brinquedo. Uma boneca desse tamanho aqui, tá? Ela tinha, se eu não me engano, ela tem 12 centímetros. Na época, eu cobrei, foi R$ 2.300 para fazer o piloto. Por que eu cobrei esse valor? Tá? Primeiro, fato muito importante, é um personagem licenciado. Quando você trabalha com um personagem licenciado, você está restrito a muita correção do licenciador, né? No caso aqui era a Disney. Então você faz a peça, a Disney vai corrigir a sua peça de cabo a rabo. Ela não pode ficar diferente do que é o personagem. Então o seu trabalho vai ser muito maior do que, por exemplo, você fazer um mordedor para um bebê, um formato que você criou. Entendeu? Você cria um formato e faz um mordedor, é uma coisa. Você fazer um personagem licenciado é outra. Então, na época eu cobrei esse valor por conta desse, vamos dizer assim, uma taxa de insalubridade. Porque você faz a modelagem, você manda ela para a Disney corrige. Você refaz, manda de novo.
Isso pode durar um mês, podem ter 5, 6 correções, ou pode ser que aprove de primeira, vai depender da sua capacidade. Então, para você ter uma ideia, um produto licenciado, naquela época, no mercado, uma empresa grande, eu cobrei R$ 2.300, tá? Para fazer um mordedor tamanho 15 centímetros, uma coisa que eu criei, uma coisa que saiu da minha cabeça, o mercado hoje, isso é o mercado, tá? Ele vai de... Você tem aí profissionais cobrando R$ 500 até R$ 1.800, R$ 2.000. Isso é uma diferença muito grande, né? E esse é o grande problema do mercado hoje. Porque sempre tem um cara que ele vai pegar, ele vai fazer um trabalho mediano e vai cobrar muito menos do que você cobraria. Então, para você entrar no mercado é uma briga, porque ou você vai cedendo e baixando o seu preço para você pegar um trabalho, ou você bate o pé e prima pela qualidade do seu trabalho. E se o cliente quiser a qualidade, ele vai pegar com você. Agora, se ele quer só preço, ele vai pegar com o fulano que faz por 500, 400, 300. Né? Mas para você ter uma ideia de mercado, o que eu costumava fazer, eu ia para profissionais que estão mais tempo no mercado aí e perguntava: olha, quanto você cobra para fazer uma cabeça do Charlie Brown? Aí o cara falava: eu cobro 5.000. Aí eu anotava lá, 5.000. Aí eu ia no outro: quanto você cobra para fazer a cabeça do Charlie Brown com 6 centímetros? Eu cobro 2.000. Aí eu ia no outro: quanto você cobra? Eu cobro 2.300. Aí eu comecei a perceber que a média é 2.300. O cara dos 5.000 tá chutando alto, tá viajando. Então eu tirava uma média, né, pelos valores que estavam mais próximos. E aí eu conseguia chegar no meu preço. Né? Porque não existe por exemplo, se me perguntar quanto você cobra por hora, né? É difícil falar. É difícil. Eu não gosto de cobrar por hora. Porque eu acho que se eu quiser fazer por exemplo, se eu quiser fazer isso aqui em 6 horas, eu vou lá e faço. Se eu quiser fazer em 12 horas, eu também vou lá e faço. Eu enrolo e faço. Se eu quiser fazer em 20 horas, eu vou lá, fico enrolando e faço. Aí eu vou chegar pro cara e falar: eu levei 20 horas para fazer isso. Eu acho difícil, né? Como é que você estabelece essa relação de confiança com o cliente, né? Então eu sempre preferi, e tem outro lado também, né? Se você falar: eu faço em 3 horas, aí você se fodeu. Porque aí você faz isso em 3 horas, o cara vai falar: pô, ele levou 3 horas para fazer isso, aí amanhã ele te manda a cabeça do leão, você fala: é umas 6 horas. Não, você faz em 3. Você faz em 3 e você não vai cobrar 2.000, você vai cobrar 500. Aí você já se nivelou por baixo, você já se lascou. Então, eu cobraria por projeto, tá? Cobraria por projeto. Aí você vai pensar: o projeto é seu, você desenvolveu, você está pegando uma referência, tudo esse, né, para você compor o seu orçamento. E dependendo do tamanho, você tem que começar aí, eu acho que na faixa de uns R$ 500. Para baixo disso, já não vale o seu tempo, eu acho. Para você fazer molde, você fazer acabamento na cera, para você, sabe? Aí você vai pagar para aprender e para entrar no mercado. Se você topar fazer isso, se você tiver tempo para fazer isso, vale a pena. Mas eu estabeleceria um limite aí mínimo de R$ 500 para fazer uma pecinha até 10 centímetros, 12 centímetros. Eu acho que para você gastar com silicone, gastar com cera, gastar com acabamento e ainda sobrar um dinheirinho para você ir no Outback, comer uma costelinha, cebola, comprar fralda. Isso aí, Isaac. Mais uma aqui 3 filhos na quarentena, os 3 comendo o dia inteiro. O dia inteiro, até a pequenininha, tem 9 meses. Muda de assunto. Vamos lá, Isaac. Tanto a de filamento quanto a de resina, você trabalha com odores, né? Porque a de filamento também, você aquece o filamento, você sente um odor, né? Um odor que está diferente do que você está acostumado. E a de resina mais ainda, né?
Então, tudo que você vai mexer com... A Gabi Não entendi. A Gabi que eu diga. Então, tudo que você vai mexer com produto químico, né? Porque a resina é um produto químico. É bom você se prevenir. É bom você ter um ambiente ventilado. Quando eu estou imprimindo alguma coisa que eu estou na mesma sala, eu ligo um ventilador para ele circular o ar, tá? Eu não fico nos excessos. Tem gente que vai fazer a impressão, coloca aquelas máscaras com filtro de químico, luva e não sei o que, põe aquela roupa do Breaking Bad. Não chego a esse nível, mas eu deixo o ambiente ventilado, eu abro a porta, eu ligo o ventilador para a coisa circular, né? E é bom assim, você não ficar ali o dia inteiro respirando aquilo, porque você acaba acostumando com o cheiro e você não sente mais. Mas aquilo está sempre ali te impregnando, né? Eu lembro que quando eu trabalhava muito com resina de poliéster, eu cheguei a fazer tiragem de peças assim de 500, 800 peças. Eu passava o dia trabalhando, aí quando eu chegava em casa à noite, na época era minha namorada, ela falava, nossa, sua respiração tá com cheiro de resina. E eu não sentia mais cheiro nenhum. Mas aquilo ficava tão impregnado no pulmão que quando você respira, você exala aquele odor, né? Então, não faz bem. Com certeza isso não faz bem. A longo prazo, isso pode vir a te dar algum problema, né? Mas não é nada muito extremo, tá? Não é um negócio que, pelo amor de Deus, respirou, morreu. Não é isso, mas é bom se prevenir. Nosso amigo Daniel Santos que o diga, né, Zaca? Aí, então, Zaca, ó. Sim, com certeza. Né? Meu iodo, aquele meu famoso iodo, ele tá aqui, só tá o pedacinho dele aparecendo ali, ó. Eu levei essa peça numa empresa que escaneou para mim. Escaneou ela assim, fudidamente. Ficou perfeita. Eu joguei ela no ZBrush e estou retrabalhando. Estou retrabalhando todos os detalhes. Estou agregando coisas que eu na época deixei passar no tradicional para poder imprimir ela num tamanho diferente, um nível de qualidade um pouco melhor. Até vou fazer uma tiragenzinha aí de 30 peças. Vou fazer, seja o que Deus quiser, mas eu quis escanear porque eu não quis partir de uma modelagem do zero no 3D. Eu quis partir do meu trabalho no manual. Então isso é uma coisa muito bacana que hoje em dia dá para fazer, é você agregar os dois. Você blocar no manual, fazer tudo quase, né, escanear e refinar no 3D. Ou o inverso, que eu já fiz muito também. Eu bloqueei no 3D, fiz uma estrutura, imprimi uma qualidade baixa, impressão de 2 horas, 3 horas, peguei essa impressão e usei como esqueleto. Só fui colocando a massa em cima e... O que eu ganhei com isso? O encaixe, o pino de encaixe já estava perfeito, pronto. Então, eu encaixava e desencaixava o braço, bloqueei na massa tudo, refinei, o encaixezinho perfeito. Na hora que eu joguei isso pro molde, mamão com açúcar. Melzinho da chupeta. Ah, então você tem o scanner ou você manda escanear? Não. O scanner é uma coisa muito bacana de se ter, muito interessante, mas o scanner tem que ser um scanner bom. Um scanner bom, esse scanner que eu levei no cara, ele falou que pagou 260 mil reais. Então eu acho que ainda não vale a pena para mim. Aqui, por exemplo, mas tem scanner de $200, aí você acha. Eu sei de uma coisa, esse scanner e essa impressora não vai ter que esse iodo aí tem. O cabelinho? Pelinho do Thor. Não tem. Eu tenho um saco aqui, eu não vou pegar agora porque é constrangedor. Mas eu tenho um saco desse tamanho, cheio de cabelinho do Thor. Thor era o meu cachorro, tá? O meu Schnauzer branco. Não vai chorar. Não, já superei. Mas tá lá e eu vou fazer essa tiragem de 30 peças e as 30 peças vão ter o cabelinho do Thor. Quem comprar vai ter um pedaço do meu cachorro junto da pessoa. Aí sim. Zaca, é a última pergunta. A última pergunta aqui, velho, do Douglas. Ó, essa pergunta, ó. Vamos lá.
TH também. Não. A Iron é o seguinte. Quando eu fiz esse Yoda aqui, né, vou pegar ele, não sei se todo mundo conhece. Tá medo de cair. Ó. Isso também é bacana, né? Mostrar a evolução, né? Esse foi o primeiro Yoda que eu fiz. E esse foi o último que eu fiz. Eu prefiro o primeiro. Esse aqui? Que afronta. Quando eu fiz essa peça aqui, eu divulguei pelo Facebook o cabelinho do Thor. E o que aconteceu? O Renan da Iron, pode falar nome assim? Pode. Esse é Ele fechado. me chamou para conversar. Na época ele não tinha Iron Studios, ele só tinha a Pizzy Toys que importava boneco. Ele me chamou para conversar, para ver essa peça, né? Pediu para eu levar essa peça lá. Eu levei a peça para ele, aí ele explicou que ele estava querendo montar uma empresa no Brasil para fazer colecionável e tal. E ele tinha visto o meu Yoda, ele achou muito bacana e ele estava com intenção de comprar o projeto, né? Ele queria comprar o projeto para ele produzir. E ele estava ainda montando a Iron, estava montando equipe e tudo mais. E a conversa foi muito bacana, foi muito legal, mas no meio da conversa ele me falou: que escala que você fez? E eu falei: eu fiz na escala 1/3, né? Porque 1/4 ia ficar muito pequeno, 1/2 muito grande, então eu quis fazer 1/3, porque também já tinha Yoda da Sideshow no tamanho 1/4, eu queria fazer um negócio diferente. E aí ele, na época, ele não tinha licença para fazer peça do Star Wars na escala 1/3. E aí ele falou: poxa, que pena, eu achei a peça muito legal e tal, mas eu não tenho licença para fazer essa escala. E como eu já tinha a peça física pronta, não tinha o que fazer, né? Não tinha lá no 3D para falar: eu te vendo o arquivo, você faz na escala que você quer. Então, foi o único contato que eu tive com a Aero Studios, né? Com o Renan, por enquanto. Vai saber lá na frente, né? Porque tô fazendo umas paradinhas novas aí no 3D. Mas foi assim. E lá fora, eu nunca tive, assim, nenhuma contato para fazer coisa para fora, porque nunca foi o meu foco, né? Eu sempre fiquei... Na verdade, eu comecei a divulgar o meu trabalho faz pouco tempo. Eu sempre fiquei muito recluso, trabalhando para as empresas de brinquedo, e não gostava de divulgar, né? Eu não precisava, né? Eu queria ficar quieto no meu canto trabalhando. E aí, de uns tempos para cá, que eu comecei a divulgar meu trabalho. Mas uma história legal desse Yoda aqui é que, mais para frente, o cara da Mimo fez a licença do Star Wars. E ele queria fazer um Yoda, e eu falei: poxa, eu tenho esse Yoda aqui, né? E a gente... eu tirei umas fotos e mandei para Lucasfilm para provar, para fazer um bonequinho do Yoda. E recebi um e-mail do cara. Gente, assim, o cara falou: esse é um dos melhores Yodas que eu já vi em escultura até hoje. O cara da Lucasfilm que estava vendo a foto falou. E eu tenho esse e-mail guardado, né? E aí, nessa hora, eu falei: cara, eu tô fazendo a coisa certa. Só tô fazendo do jeito errado. Mas eu tô fazendo a coisa direito, né? E esse, acho que é a melhor recompensa que o artista pode ter, né? De você pegar uma empresa que tem a licença do personagem e o cara elogiar seu trabalho. Falar: poxa, vale pra caramba, né? É muito bacana. Então é uma peça que tá aqui, né? Tá muito... Quem sabe um dia aí alguém não licencia ela aí, sei lá. Isso, meu irmão, é isso que eu falo para eles também, né? Às vezes todo mundo fica achando que tem todo esse garbor, tal, de ter um nome que todo mundo conhece, tudo, mas tem coisas mínimas, né, que fazem toda a diferença, né? Por exemplo, comentário do Rick Baker, que a gente é fã pra caramba, né? Você vê um comentário de um cara que a gente gosta, numa coisa que a gente tá fazendo, e é justamente esse pensamento mesmo. Pô, a gente tá fazendo uma coisa certa, né? Porque é um negócio que o cara fez, que inspirou a gente, que nem... pô, a gente é fã pra caralho de Disney, eu fico fazendo essas peças da Disney pra mim, aí eu tenho, volta e meia, eu tenho comentário dos caras que trabalharam na porra da animação,
o próprio Bob Kane, que desenhou a Fera, desenhou o Tarzan, comentaram nas esculturas que eu fiz. Não tem, cara, não tem preço. Não tem preço. Não tem. Eu vivo falando para eles, porque tem essa caminhada toda, essa luta toda que a gente faz todo dia, que nem você fala, todo dia a gente está se reinventando, renascendo, né? Porque tá começando todo dia. Todo dia recomeçando, cara, e é difícil. Leva aí 10 anos para fazer um nome e um dia para destruir ele. É isso. É verdade. É assim. Aí o que você tem que enfiar na sua cabeça, você que está começando? Você quer fazer escultura para viver disso ou para ganhar likezinho na internet? Qual é a sua meta? Porque tem muita gente que faz só para ganhar curtida, para ganhar like, para ganhar comentário. E eu, por exemplo, eu faço para pôr arroz e feijão na mesa. É legal quando tem um comentário, é legal quando tem um elogio, é legal, isso incentiva a gente a continuar. Mas você não pode deixar isso subir na cabeça e querer virar uma estrelinha, né? Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Hoje você vai estar ali, o mais curtido, e amanhã ninguém sabe quem é você, né? Então vale muito mais você se dedicar para ter um bom trabalho, para o seu trabalho ficar, né? Por exemplo, quando eu morrer, esses bonecos aí vão ficar. Alguém vai ter em casa essa porra. Alguém vai ter o Thanos, vai ter o Hulk, e esse Hulk tem o meu nome assinado no pé. Então eu estou deixando alguma coisa, né? Um legado. Estou deixando um legado. Que eu acho que é o bacana, né? É você fazer alguma coisa que as pessoas vão querer adquirir, vão querer ter, porque foi você que fez, né? Porque, você tem aí no mercado, você tem um monte de cabeça do Smaug do Senhor dos Anéis. Mas você só tem uma cabeça do Smaug feita pelo Rick Fernandes. Você entendeu? E tem muita gente que comprou porque tá foda, tá bonito, mas porque é do Rick Fernandes. E o cara, ele tá aí há 9 anos aí construindo esse degrau e degrau, construindo esse nome, porque o cara é bom, né? Não tô falando isso porque eu tô puxando o saco dele, porque ele tá aqui. Mas é para vocês entenderem que o caminho não é fácil. Mas se você fizer direitinho e com dedicação, você chega lá. Qualquer um chega lá. Qualquer pessoa pode chegar lá. Pode ser o próximo Rick Fernandes. Porque o Rick Fernandes é famosão. Eu não. Entendeu? Eu não. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. É estudar, se dedicar e ter caráter. Tem que ter caráter. Você tem que ser uma pessoa correta ali, né? Porque o mercado de arte, artístico, tem um querendo comer o outro o tempo inteiro. Um querendo puxar o tapete do outro o tempo inteiro. E o tempo que você perde para fazer isso, você deixa de agregar em você mesmo como pessoa, né? Como artista, né? Porque o artista tem que evoluir diariamente e eternamente. Eternamente. É bom dizer também que são poucas pessoas nesse ramo que eu posso chamar de amigo, e esse cara aí é um dos meus grandes amigos desse ramo, né? Grandes amigos da minha vida. É um cara que tô dentro da casa dele. Mas não vai pescar comigo. Já chamei para pescar várias vezes, mas não vai. Falta pescar. Vamos pescar. Não, eu também. Eu sempre admirei o trabalho do Rick e nunca tinha conversado com ele, mas sempre acompanhei. E eu lembro até hoje, o nosso primeiro encontro foi no Center Norte, antes do Mabrim. Foi. Né? Foi o Daniel que apresentou a gente. Eu lembro assim até hoje, o Daniel chegou. Chega aqui. Tá vendo? Esse aqui é o Rick Fernandes. Ele também é fã de lobisomem. Foi assim que ele apresentou a gente. Com os 3 fãs de lobisomem. Fernandes, mano. Foi da hora. Aí a gente foi na Brim, foi todo mundo de galera na Brim, né? Foi. E aí que eu conheci, pô, o cara só agregou na minha vida, entendeu? Pela amizade, pela hombridade e por tudo mais. É isso aí. Agora chega de lambeção de, né? Chega aí que já tá passando. Zaca, pessoal, é o seguinte, depois lá no grupo eu vou colocar as redes sociais do Zaca. O Zaca, ele tem um trabalho paralelo, para que ele agora, depois que eu bati muito na cabeça dele, e muitos outros amigos falaram para ele também, e ele e o Rogerinho, eles começaram um trabalho que aqui, ó, tô até com a camisa no peito aqui, ó, que é a Dwarf Brothers Studios, tá?
É um Eu tô igualzinho, né? Eu não é proposital, mas eu tô igualzinho. Né? Então, eles têm um trabalho voltado para colecionáveis mesmo, né? Então, agora é um trabalho paralelo dos licenciados dos brinquedos que o Zaka faz para o mercado. E, meu, só peça uma mais foda que a outra. Depois eu vou postar para vocês lá no grupo os perfis do Zaka para vocês seguirem ele. Aí qualquer dúvida vocês enchem o saco dele mesmo e foda-se, enche o saco. Pode encher o saco, mas isso aí. Estamos tô começando hoje com isso aí. É uma briga. Se quiser. Eu tentei dar aula, fazer o curso, eu vou abrir aqui, ó. Ninguém sabe disso, eu vou falar aqui para vocês. Fiz o curso, vendi lá 12 alunos e um filho da puta já pirateou essa porra. Foda, né? É foda. É foda, você se mata, você fica horas gravando, fazendo um conteúdo. Aí peguei num grupo de Telegram, o cara vendendo meu curso por menos da metade do preço. É foda, cara. Mas não aí tem jeito, sempre vai ter um, né, Zaka? Não tem como, né, meu? Tem que ver isso. Isso não é. Mas, se Deus quiser, a gente vai fazer um curso presencial com o Zaka lá no estúdio. Amém. Não, já topei, falei que topo. Viu? Vamos com certeza. Faz tempo aí que a gente tá conversando. Veio a quarentena também, aí fudeu, né? Tudo. Vou só para tomar o café lá. Demorou. Zaka, só queria agradecer sua participação. Acabei aprendendo muita coisa também, porque eu não tinha noção dessas coisas de impressão, então acho que foi muito legal para todo mundo que estava com dúvida. A gente ficou recebendo essas dúvidas, eu falei, a gente tem que chamar uma pessoa gabaritada para responder, que eu acho que vai ser... Não, mas eu ainda estou aprendendo. Isso aí que eu falei é uma pincelada, porque todo dia eu tomo uma bigornada na cabeça. Eu falei, caramba. Mas muito obrigada, viu? Obrigada de coração. Eu que agradeço o convite aí. Eu espero que todo mundo esteja bem aí, que a gente tá vivendo uma fase muito louca, né? Você sai na rua, tá todo mundo de máscara. Uma coisa doida. Rapidinho, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um menino de 8, uma menina de 4 anos e agora a bebezinha de 9 meses. E quando meu filho nasceu, o Lucas, né, o mais velho, eu criei uma conta no Gmail para ele. E aí, no decorrer desses 8 anos, eu fico colocando mensagens para ele. Oi, filho, tudo bem? Hoje é seu aniversário de 1 ano e tal, e ponho foto dele e tal. Eu tô fazendo esse diário para... Quando eles tiverem 18 anos, eu vou pegar, dar a senha para eles e falar, entra aqui e vê lá que tem uma história aí de 18 anos para vocês acompanharem. Nossa, que legal. E aí, eu me vi numa situação agora eu tô gravando áudio, mandando para eles, de falar... eu sempre começo o áudio falando assim, oi, crianças, tudo bem, papai? Eu falei, vocês não acreditam, mas nós estamos vivendo uma pandemia. Tá todo mundo em quarentena, de máscara, parece negócio de filme e não sei o que. E comecei a contar essa loucura que a gente tá vivendo, né? E eu fico imaginando daqui uns 18 anos eles ouvindo essas mensagens e falando, que doideira, né? Então, espero que todos vocês estejam bem, que fiquem bem, que vocês trabalhem aí a cabeça para não entrar nessa vibe maluca. E a grande vantagem que vocês têm é de ter um cara aí que nem o Rick, que está dedicando o tempo dele, que ele podia estar aí em casa jogando videogame, coçando o saco, pescando, mas ele está criando conteúdo para ocupar a cabeça de vocês. E isso aí também é uma coisa que não tem preço. Então, aproveitem para estudar, para desenvolver. E eu também fico à disposição. Quem quiser me encher o saco pode encher. E vamos passar tudo por isso aí, tudo junto. E quando acabar, o Rick vai fazer um churrasco lá no estúdio para todo mundo. Pode ter certeza, velho. Irmão, obrigado, cara, de coração mesmo. Eu que agradeço, obrigado aí para vocês, boa noite, fiquem com Deus. Se cuida lá, falou? A gente se fala aí, cara. Obrigada, fica com Deus. Até mais, gente. Isso aí, galera. Gente, obrigada por acompanharem a live, né? E eu espero que tenha ajudado vocês também nessa coisa de querer trocar para 3D, fica tradicional, e responder essas questões, né, sobre a ferramenta, a impressão. Eu acho que foi muito enriquecedor, né, para todo mundo. Bom, então, boa noite, gente. Boa, galera, se cuidem aí, boa semana para todos, tá? Lembrem-se de se cuidar aí, cuidar dos seus também. Essa live aqui vai ficar disponível até terça-feira à noite, hein? Não esqueçam, tá? Não percam. E obrigado.
E, gente, não esqueçam que semana que vem é a entrega, hein? É isso aí, hein? Tá chegando, hein, galera? Tá? Obrigado aí também, todo mundo aí que tá mandando mensagem, pelo apoio, pela ajuda aí do lance do Instagram, tá, galera? Eu acabei não agradecendo todo mundo, de coração, de verdade mesmo. Obrigado pelo apoio de todo mundo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom? Beijo, boa semana para todo mundo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.